sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast com um propósito. Hoje vamos falar de um tema fundamental que é o empreendedorismo, né? Como iniciar o seu negócio e uma dificuldade que muitos empresários têm, que é a mão de obra. Comigo aqui hoje, Célio Pinheiro, administrador hoje de empresa, mas já teve trilhou uma grande jornada aí, né, de 29 anos numa mesma empresa, passou por vários setores e hoje vai estar aqui contando para a gente um pouquinho da sua experiência. Já foi professor na área também de administração. Então, Célio, seja muito bem-vindo. Espero que você goste. Obrigado pelo seu tempo de nos proporcionar aí muito aprendizado. Obrigado, Roger, pelo convite. Acho que é, é de uma inteligência grande esse trabalho que você vem fazendo aí, trazer para a sociedade aí um pouco de experiência que cada um vive. Acho que isso é muito importante, a gente estar passando um pouquinho do que a gente viveu ou sobreviveu para chegar até aqui e ter uma empresa e ter colaboradores, enfim. Isso aí, muito bom, Célio. Então, vamos lá? Vamos lá. Tá preparado ou não? Ô Célio, vamos começar aí pelo começo, como dizem, né? O que que te levou a empreender? Qual foi, assim, o seu ponto de virada de repente, deixar uma grande empresa, que era diplomata na época, né? E ainda é uma grande empresa, mas o que te levou a deixar a diplomata num cargo de gerência para virar empreendedor? Assim, ó, desde pequeno eu sempre tive um sonho de empreender. Trabalhava na agricultura, sempre querendo crescer no ramo de atividade da agricultura, porém, chegou uma época ali que a agricultura já não estava gerando grandes lucros e acabei tendo que se afastar da família e procurar um trabalho na cidade. Com pouco estudo, fui trabalhar nessa empresa, dizia para meus alunos, digo para as pessoas que eu converso que eu trabalhei em uma única empresa e eu estava ainda no meu primeiro emprego, porque eu entrei nessa mesma empresa e fiquei nela por 29 anos. E sempre com o sonho de empreender. Fui fazer uma faculdade de administração, com o propósito de crescer dentro da empresa e também de um dia fazer meu empreendimento, mas fazer de uma forma segura. Meu primeiro empreendimento foi um carrinho de cachorro-quente, montei, e ali eu não vou dizer uma falência, mas tive um grande aprendizado, porque não soube gerenciar, vendia muito fiado e acabei, não vou dizer falindo, mas ficou inviável tocar o negócio, porque era muito fiado e o retorno ficava tudo na mão dos meus clientes, vamos dizer assim. Então eu resolvi fechar aquela pequena empresa que era um carrinho de cachorro-quente. Claro que eu não tinha saído do meu trabalho, que era diplomata, né, eu continuava trabalhando na diplomata, porém eu tinha um empregado que cuidava o carrinho do cachorro-quente para mim. Então eu fiz um curso de administração depois, como eu falei anteriormente, pensando em crescer dentro da empresa e também empreender, porque meu sonho sempre foi empreender. Eu lembro que quando eu era criança, eu e meu irmão, a gente brincava e nós fazia cheque de papel, Sim. brincando de ter um supermercado e ia lá e comprava e fazia reposição na gôndola, então eu tinha um sonho de empreender. E demorei, no meu ponto de vista, demorei, mas graças a Deus chegou o momento em que eu disse: "Ó, agora é hora de tirar o medo", né, o empreendedorismo ele dá medo. Tirei o medo e resolvi empreender. Que legal, Célio. Você comentou agora sobre o medo, né? Talvez aí o grande desafio das pessoas hoje seja dar o primeiro passo, né? Porque muitos negócios não são abertos justamente pelo medo, né? De sair de repente no teu caso, um cargo de gerência, né? Com uma estabilidade até que boa, para arriscar, entre aspas, né? A vida de empreendedor. É algo que foi muito parecido comigo também, né, concursado muitos anos, num cargo também de gerência, né, e quando eu saí falei que ia abrir uma empresa, todo mundo me chamou às vezes de louco, né, "Você tá louco? Você não tem medo?" E tal, né. Então o medo ele restringe muito as pessoas, né. O medo do novo, vamos dizer assim, todo mundo tem um medo de algo novo.
E principalmente quando mexe com o dinheiro, quando mexe com a estrutura da família, porque quando você decide montar um negócio, você está abrindo mão de um conforto que você tem quando você está empregado, quando você está numa CLT, né, por exemplo. Como você disse anteriormente aí, eu tinha um salário bom, sobrevivia tranquilamente, sem precisar se preocupar com o pagamento dos meus boletos, com a minha despesa no final do mês. A minha esposa também tinha, também um bom emprego, então a gente vivia, muito bem com o dinheiro que a gente arrecadava na CLT, né, como empregado. Mas a vontade de arriscar era maior do que o conforto que a gente tinha. Hoje, diferente dessa juventude que vem aí, a gente tinha ambição em querer crescer, eh, tanto dentro da empresa quanto fora. Eu cuidava da empresa lá como se fosse minha. A Diplomata era como se fosse minha. Aonde eu gerenciava o meu negócio, a unidade que eu gerenciava, era como se fosse minha. E eu tinha tanto respeito pelo dono da empresa, pelo meu diretor, que eu tinha liberdade de fazer um trabalho do jeito que eu precisava, porque ele confiava e que eu cuidava daquele negócio como se fosse meu, e realmente eu cuidava como se fosse meu. É isso aí. E eu tenho certeza que nessa trajetória tua como CLT, você criou uma base absurda para de repente você conseguir empreender, né? Porque de repente, se não fosse a tua experiência em vários setores dentro da empresa, conhecendo praticamente todos os setores, você não teria a base que você tem em abrir uma empresa e prosperar do jeito que você tem prosperado. Isso aí, Roger. A empresa em que você trabalha, ela te oferece uma base, ela te oferece uma cultura e você tem aprendizado em vários momentos. Tanto quanto, quando você causa um erro, porque ninguém é perfeito dentro de uma empresa, você vai ter erros, né, você só erra quem tentou fazer diferente, né, e eu sempre tentei fazer diferente, então, com os erros eu aprendia. Então, tudo que eu tenho na minha empresa hoje é algo que é quase uma cópia, um benchmark da empresa que eu trabalhava. Hoje eu tenho gestão da qualidade semelhante à empresa que eu trabalhava. Hoje eu tenho gestão financeira semelhante, eu tenho um planejamento estratégico semelhante à empresa que eu trabalhava, que era uma empresa muito grande. Então, não importa o tamanho da tua empresa, o importante é você fazer a gestão como se ela fosse grande. É, exatamente, concordo plenamente. Ô Célio, mas, vamos lá, para quem quer, de repente, romper esse medo e dar o primeiro passo aí, qual que é, assim, o que que você enxerga, assim, como fundamental para uma pessoa hoje, conseguir abrir a sua empresa e prosperar? Primeiramente, ele tem que achar um nicho de negócio que vá trazer um retorno para ele. Eh, não adianta querer abrir um negócio e sair atirando para todo lado aí sem ter uma base do de fazer um estudo, no momento, o que que é o nicho, né, o que que é o tchan do momento que vai te trazer dinheiro para o bolso. Essa é a primeira preocupação que você tem que ter. Segundo, você tem que ter coragem. E terceiro, que todo mundo pensa que tem que ter dinheiro, não tem que ter dinheiro, você tem que ter coragem. A coragem, ela é mais, você tem que enfatizar muito mais do que dinheiro. Não que você não precise de dinheiro, você precisa do dinheiro, mas você precisa de inteligência e não precisa querer começar grande um negócio, você pode começar pequeno. Eu, quando eu comecei a minha empresa, nós começamos, eu e um outro sócio, e os funcionários da empresa era eu e ele. Como nós ainda não havíamos saído do nosso trabalho, como que nós fizemos? Contratamos 2 funcionários, a sogra dele e o sogro dele. A sogra dele vendia salgadinho na rua e o sogro era pedreiro. Então eu e ele fazia os adiantamentos do trabalho à noite, quando a gente saía do nosso trabalho. Trabalhava até meia-noite, deixava preparado para que os 2 no outro dia viessem e continuassem fazendo a confecção das nossas embalagens. Então, a gente não precisou de muito dinheiro, nós precisamos de coragem. Então, antes de você pensar no dinheiro, procure teu nicho de mercado, que te dê retorno. Depois, uma grana para começar, não precisa ser muito. Um bom banco, que você tem uma boa amizade com o gerente aí, porque você vai precisar fazer financiamento. E se você quer ser empreendedor, não tenha medo de fazer dívida, não tenha medo de você ter boleto para pagar. Cara, isso é sensacional, na verdade, o que você falou. Eu até acabei de ler um livro agora há poucos dias que o título dele é Crédito Vale Mais que Dinheiro.
né. Então eu acho que resume bem ao que você acabou de dizer, né. Nem sempre a gente precisa de muito dinheiro para abrir uma empresa, né, tendo bom relacionamento, tendo nome, né, uma pessoa respeitável, tendo sempre o nome limpo, claro, mas, o crédito ele vale mais que dinheiro hoje, e a pessoa que realmente quer abrir um negócio, ela consegue, né, basta aí ter coragem, como você mesmo já disse. Ô Célio, mas, assim, quais erros que de repente você cometeu lá no início que você já dá uma dica aí para o pessoal que para não fazer o mesmo? Bacana, boa pergunta, Roger. A gente comete vários erros e e não foi só os erros iniciais, né, os erros eles vêm acontecendo e no dia a dia você sempre vai errar, mas você não pode errar muito, você tem que ter muito mais acerto do que erros. Mas alguns erros que eu cometi, querer crescer muito rápido quando eu vi que começou a girar muito dinheiro dentro da empresa. Aí a gente quer investir, quer fazer crescer, porque o mercado, ele oscila muito. Depende do nicho de mercado, no caso o meu, que é o ramo de embalagem, ele oscila muito. Então, quando chegou a época das vacas gordas, vamos dizer assim, eu quis investir muito rápido, crescer muito rápido. E na época das vacas magras, então, eu já tinha contratado lá X funcionário para atender a demanda quando estava na alta, e depois, na época da baixa demanda, né, do baixo consumo das embalagens, eu tinha os funcionários e não tinha demanda para produzir. Então, eu acabava tendo que ter duas opções. Uma delas, Roger, ou você desliga os funcionários, que vai te gerar um custo, e você tem os funcionários já treinados e ele vai para outra empresa, ou você banca eles, segura para quando vir a demanda de novo. Daí você não perdeu os teus colaboradores e tem eles treinados. Então você fica ali, tem que saber administrar isso daí. Então, um dos erros é quando entrou dinheiro no caixa, mede as consequências futuras. Coisa que eu não fiz, né? Eu acho que isso aí é um erro que eu cometi e que o mesmo erro não cometo mais. Legal, isso é fundamental. Eu como eu trabalho também com investimento, né, o que eu geralmente eu recebo pessoas às vezes falam: "Roger, eu tenho tantos mil e eu queria investir isso aí e tal, para ganhar dinheiro e tal". Mas, o conselho que eu dou para todo mundo, primeira coisa que eu falo para todo mundo: "Você tem alguma reserva de emergência?". Então esse é o primeiro passo para todo mundo, né, a pessoa precisa, independente se aí não estou nem falando só de empresário, né, eu estou falando de pessoa física ou jurídica, né, a gente precisa ter uma reserva de emergência, e daí sim pensar em investimento, né, porque é normal as pessoas qualquer dinheirinho que tenha, fala: "Não, vou dar um jeito". Na verdade, elas acabam se livrando do dinheiro, né, e qualquer coisa que acontece diferente daquilo, eles se apertam e às vezes podem complicar bem a vida deles, né, no caso. E a reserva de emergência, eu acho que é mais ou menos por aí que você comentou, né. Então a gente ter aqui até a próxima pergunta, eu acho que já encaixa bem nisso, né, um planejamento estratégico no início, né. Você precisa ter um planejamento estratégico no início, e essa parte financeira também ela é fundamental, né, Fé? Também. Esse planejamento estratégico, como eu disse para você, a gente tem que vir aprendendo ao longo do tempo, porque a faculdade ela não te ensina tudo, até porque você não aproveita tudo que a faculdade propõe para você, né. A disciplina que você menos gosta, quando você for o dono da empresa, é que você mais vai precisar. Aí você não sabe fazer uma contabilidade, porque você não gostava lá de fazer os razonetes lá, débito e crédito. Então você precisa pagar um contador para poder fazer essa parte. Então algumas matérias que você não gostava, você vai precisar. O planejamento estratégico na área financeira ela é importante, como você disse, para você fazer aquela reserva. Antes, o que que nós fazíamos? Chegava na hora de fazer o pagamento de uma férias de um funcionário, a gente não tinha feito a provisão. Chegava a hora de você pagar o 13º, você não tinha feito a provisão. Hoje nós trabalhamos diferente. Hoje o nosso financeiro já separa. Venceu o mês, provisão de férias, é separado. Ah, venceu o mês, o 13º é separado. Para quê? Porque você não tem uma venda extra no final do ano para poder pagar o 13º. Você tem uma produção contínua. Você tem 30 dias no mês de dezembro, assim como tem 30 dias no mês de maio, junho e julho. Então você
não tem aquele up no final do ano no financeiro, então você tem que vir já planejando aquela reserva para você, eh, saldar as dívidas trabalhistas, vamos dizer assim, né. Sim. Isso é bacana, então por isso é importante esse planejamento estratégico, conforme você falou aí, com a reservinha legal. Um dos erros, e maiores erros que os empresários iniciantes fazem, é não fazer a provisão desses pagamentos. Ô Célio, e daí se tratando assim ainda falando sobre planejamento estratégico, né, tirando a parte financeira, a parte mais administrativa do negócio mesmo, né, o que que você, poderia dar de dica aí para quem está começando? Para quem quer começar um negócio, primeiro ele vai ter que verificar onde estão os clientes dele, aonde estão os concorrentes dele, os mais próximos, né? Quais são os pontos fortes dos concorrentes dele e o que os clientes necessitam daquele cliente futuro concorrente dele. E fazer um estudo e ver aonde que ele consegue fazer o encaixe dele para atender. Eu, por exemplo, tenho grandes empresas que fazem o mesmo produto que eu. Qual que é o meu diferencial? Eu procuro entregar o produto na data certa, coisa que meus grandes clientes não fazem, porque a demanda deles é muito grande. Eu não ganho no preço do meu concorrente, eu não consigo fazer um custo igual ele tem lá, porque ele domina a cadeia, né, ele é verticalizado, ele produz desde o início da matéria-prima até a embalagem. Eu já pego a embalagem pré-pronta, vamos dizer assim, e dou acabamento nela. Só que eu entrego para o meu cliente em tempo hábil, em tempo rápido, coisa que o meu concorrente não faz. Então você tem que estudar o que de diferente você vai oferecer para o teu cliente. Tem espaço para todo mundo. Agora, o que de diferente você vai fazer para concorrer com aquele gigante, vamos dizer assim? Acho que esse é o diferencial. Então, para você iniciar um negócio, então estrategicamente, estude quem vai ser seu cliente, estude quem vai ser seu fornecedor, o ponto forte e o ponto fraco de cada cliente e concorrente. É isso aí, isso é fundamental, porque a gente vê, não importa a área que você atue, sempre vai ter bastante concorrente e tal. Mas quando você tem um diferencial, você já muda o jogo, né. Então eh, você consegue uma parte do mercado, você consegue. Se você tiver um diferencial, não precisa ser muito, né, porque hoje, as empresas elas estão muito iguais, né, e você falou: "Ah, eu não consigo às vezes bater de frente com tal fulano". Mas o meu diferencial que é prazo de entrega, o que eu prometo eu cumpro. E isso já é um grande diferencial, né, então bacana, muito bom mesmo. Ô Célio, e assim, para esse empreendedor, né, esse novato aí, digamos assim, e que ele tem um pouco de medo de falhar, né, como que lida com isso? Como que a gente consegue contornar essa situação? Roger, o medo de falhar, ele sempre vai estar junto com o empresário. Esse medo ele nunca vai terminar. O que acontece é que você tem que enfrentar o medo, igual quando você foi arrumar a tua primeira namorada, você não tinha medo? Mas você foi lá e enfrentou o medo, igual quando você vai tomar injeção, você tem medo, mas você vai lá e enfrenta o medo. E ser empresário, você vai ter medo de falhar todo dia. Às vezes você vai acordar 3 horas da manhã com medo de falhar no outro dia. Então, falhar é consequência do empreendedor. Vai existir falha. Agora, as falhas ela tem que ser planejada, tem que ser medida. Você sempre tem que ter um "e se?", "e se?", "e se eu falhar nisso, o que que eu faço?". Então você tem que ter um plano B. Se acaso aquela falha, aquele medo que você tem, venha a acontecer, qual que é o plano B? Não existe final do mundo para o empresário, o empreendedor que é inteligente, sabe, sempre vai ter um meio que você vai se safar, não tem mal que dure para sempre, assim como não tem bem que dure para sempre também, né. Então o empresário, que para quem quer iniciar nessa atividade, eu vou falar bem-vindo aqui ao mundo do desespero, porque é cheio de altos e baixos. Um dia você está muito contente com o teu caixa estufando de dinheiro, né, daqui 2 dias você, né, tem dívida para pagar e você não tem o dinheiro provido aqui, você tem que ter inteligência suficiente para ir captar esse dinheiro, ou no mercado, no banco, enfim, para que você consiga sanar aí as suas dívidas. Então, Roger, o medo
tanto do iniciante, tanto do veterano, ele vai existir. Talvez o iniciante tenha um pouco mais de medo e o veterano já domina um pouco mais o medo, mas o medo ele vai existir sempre. É isso mesmo. Em relação a isso também, você até comentou, ele tem que ter inteligência para lidar com isso, né. Então, eu sempre falo que o seu CPF ele tem que ser maior que o seu CNPJ. Então, para isso que existe a preparação também, né. A gente não pode igual você comentou: "Não, agora eu tô com o caixa cheio, não preciso mais me aprimorar, não preciso mais ler um livro, não preciso mais estudar sobre o assunto, eu já estou num patamar bom e tal". Daí acontece alguma coisa, dá aquele baque, o cara desanima e o cara regride tudo que de repente tinha conquistado. Então a mente sempre saudável também ela é muito reflexo disso, né. É porque você ter medo é completamente normal e sempre vai existir. Agora, como você vai lidar com isso, né? Aí vai depender de como você está preparado também mentalmente, né? Isso aí, Roger, eu acho que a mentalidade positiva, o empreendedor sempre tem que estar pensando positivo, né? Não tem, não tem um dia que o empreendedor acorda e levanta de manhã e fala: poxa vida, hoje é segunda-feira, o pessoal não vai trabalhar, né, vai ter problema. Nunca o empreendedor vai acordar dessa maneira, ele vai sempre acordar de forma positiva, pensamento positivo, para que as coisas aconteçam conforme ele planejou, né? Conforme eu planejar. Então, a mente tem que estar positiva e sempre pensar para frente. Não, o empreendedor de sucesso, ele nunca pensa negativo. Nada na mente dele vai dar errado. Isso aí, muito bom. Célio, vamos falar um pouquinho do que a maioria aí, de repente, dos empresários tem passado, tem sofrido, que é a questão de mão de obra, né? E daí a gente não está nem falando de mão de obra tão qualificada assim. A gente está falando de mão de obra, às vezes, de qualquer forma, né? Tá bem em falta, né, na verdade, é a grande dificuldade dos empresários, né. Como que você enxerga isso? Por que que isso tem acontecido? Por essa falta gigantesca de mão de obra no mercado. Às vezes as pessoas perguntam para mim, por que, que eu tenho uma unidade em Iguatu, né? Tem lá 80 colaboradores, e daí tem uma aqui em Campo Bonito e tem uma aqui na cidade de Braganei. Por que que não concentra tudo em um local só? E eu já te digo que é pela falta de mão de obra. Todo local que você vai, a falta de mão de obra é a mesma. Tanto na área administrativa, que é uma área que exige um pouco mais de qualificação, tanto quanto na área produtiva, que não exige assim tanta qualificação, vamos dizer assim, de grau de instrução. E no meu ponto de vista, por que que isso acontece? O Roger não está criando o filho dele para trabalhar como um auxiliar de produção, por exemplo, numa área produtiva, fazendo um serviço mais braçal, vamos dizer. O Célio também não está criando os filhos dele para colocar num serviço braçal. É diferente de quando tinham nossos pais, que dizia: "Ó, você vai trabalhar, se você não estudar", no meu caso, meu pai falava: "Se você não estudar, você vai ficar aqui na roça". Então ele ameaçava o negócio dele, que ele estava ganhando dinheiro, que eu queria ganhar meu dinheiro, e ele falava: "Não", como se fosse um castigo, né: "Se você não estudar, você fica aqui na roça". Então a gente já poxa, quando eu crescer, eu quero ser da roça, eu não quero ser mais agricultor, coisa que a gente gostava. E eu não consigo falar para o meu filho: "Ó, se você não estudar, você vai trabalhar aqui na Real Bags". Eu não consigo falar para ele. E você também não vai falar para o teu filho: "Ó, se você não estudar, você não vai trabalhar, aqui na minha empresa, você não vai vender consórcio, você não vai vender seguro", enfim. Hoje você incentiva teu filho a vir trabalhar contigo, né, ou um trabalho melhor que o seu. E se o meu filho for trabalhar numa área produtiva ou numa área estratégica, e aí falar: "Ah, pai, eu não gostei de trabalhar na área administrativa ali, não gostei do a cultura da empresa não me atende". O que que eu, pai, hoje faço? Volta aqui para minha casa, fica tranquilo, a gente vai achar outra coisa para você. Era diferente dos nossos pais. Nós tinha que se virar. Então hoje, eu digo para você que o meu ponto de vista, essa falta de mão de obra, são nós mesmos que criamos. A nossa geração, talvez a gente foi tratado diferente pelos nossos pais e a gente quer tratar os filhos da gente diferente, e a gente dá essa vamos dizer assim, essa facilidade deles: "Se não deu certo lá, volta aqui para minha casa".
Por exemplo, conforme nós falamos no início da conversa aqui, eu trabalhei 29 anos na mesma empresa. Em momento nenhum eu pensei em sair da minha empresa, a não ser quando eu tivesse a minha própria, né. Hoje, as pessoas entram na empresa, hoje trabalha 2, 3 dias e fala: "Ah, não gostei do serviço e vou sair", e Primeira sai. primeira dificuldade, já abandona, porque sabe que a mão de obra, como está em falta em qualquer lugar, eles podem arrumar emprego, às vezes "melhor", entre aspas, né, em outros lugares, mas, essa falta de comprometimento com a empresa, de vestir a camisa, né, que você comentou no início, né, Isso. de tratar a empresa como se fosse dele, isso não existe mais, né, Célio? Muito raras exceções, né. Raras exceções. Hoje, para as pessoas trabalhar na tua empresa e ter um grau, assim, como se fosse dono, eu acredito que tem que ser acima de 40 anos de idade. Abaixo de 40 anos de idade, eu tenho como exemplo a minha empresa ali, ninguém trabalha como se fosse dono. Eles trabalham lá, alguns até vestem a camisa, não posso aqui generalizar, mas a maioria não cuida do setor, né, ou da sua função como se fosse o próprio negócio dele. E diante disso, Célio, como que você, assim, como que você contrata hoje? Né, porque você agora expôs, né, a Real Bags, ela poderia ser uma fábrica só, né, uma empresa só em um local só, mas você decidiu, ter novas estruturas justamente pela falta de mão de obra. Como que você, contrata as pessoas e qual que é a base que você tem nisso para selecionar a sua equipe? Bom, primeiro que a gente, abriu em outra cidade, que são cidades vizinhas aqui, por 2 motivos. Primeiro, por a mão de obra, sentir que é uma novidade, "Opa, tem uma empresa na cidade que não tem uma empresa, que fornece emprego", e as pessoas têm que pegar um ônibus daqui para Cascavel, trabalhar, vai para Cafelândia, Ubiratã, enfim. E você, tendo uma empresa aqui, uma boa porcentagem você consegue reter, alguns talentos aqui, vamos dizer. E para nós, é melhor você ter na cidade vizinha e eu trazer, o meu produto aqui para eles confeccionar, do que colocar um ônibus transportando eles todos os dias para ir para a cidade onde é a matriz ali, que é em Iguatu. Então, por isso que a gente criou então, estrategicamente, pequenas filiais, na cidade de Campo Bonito e aqui na cidade de Iguatu. A gente fala pequeno, mas para mim é enorme, porque 15, aqui a gente tem 18 aqui em Braganey, e em Campo Bonito nós temos 15 pessoas trabalhando. Então, não é tão pequeno, então são 30 e poucas pessoas trabalhando. E a matriz que é em Iguatu, a gente tem lá umas 80 pessoas trabalhando. A gente conseguiu reter, mas o que que a gente tenta fazer com esse povo? A gente tenta, eh, primeiro usar do carinho, né. As pessoas gostam de carinho, então nós temos um RH na empresa que chama para conversar, tenta entender. A gente, contrata psicólogo, né, tem o telemedicina, que eles podem ligar e conversar com o psicólogo, tirar dúvida com o médico, enfim. A gente tem esses benefícios. A gente oferece um café da manhã para eles, dá uma pausa, enfim. A gente faz o possível para tentar manter eles, conosco. Todas as unidades têm o mesmo procedimento, temos treinamento, todas as datas especiais a gente procura estar, fazendo doação de algum brinde, algum presentinho, para que as pessoas se sintam, como se fosse da família, né, embora não podemos chamar os colaboradores de família, que um pai não manda um filho embora, né. Então, um time, vamos dizer assim, uma equipe comprometida. A nossa equipe é uma equipe, assim, bem comprometida, mas ela ainda tem ali a rotatividade, talvez até acima da média aí das rotatividades das grandes empresas, né. Nós temos em torno de 4,5, 5% de rotatividade, considerando todas as unidades. Quer dizer então que, não é só a falta da mão de obra, às vezes manter o funcionário também dá bastante trabalho. Muito trabalho, muito trabalho, principalmente aqueles a nossa empresa, eu sempre falo assim que ela é uma mãe, porque quando você nós temos lá um projeto lá que a gente ajuda na faculdade ou um curso técnico, por exemplo, um funcionário nosso que tem acima de 1 ano de empresa e ele quer fazer uma faculdade, né, a Real Bags ajuda na mensalidade. Ah, ele quer fazer um curso técnico, desde que seja focado em áreas, né, que traga benefício para a empresa, então a Real Bags ela ajuda lá na mensalidade.
E o que que vem acontecendo desde quando a gente abriu? Nós conseguimos formar lá alguns empresários, né, saiu nós tinha uma menina, não vou nem citar o nome aqui, que trabalhava com nós lá, ela dominava toda a nossa empresa, desde de venda, compra, produção. Em pouco tempo ela foi lá, aprendeu a trabalhar, vamos dizer assim, foi lá e montou o próprio negócio dela. Eu fico contente, né, é uma cultura. Então teve bastante pessoas, saiu para trabalhar em banco, aprendeu a trabalhar com a gente. Isso é bom, é positivo, quer dizer que a empresa tem uma cultura de aprendizado. Pessoas que aprendeu a fazer manutenção nas máquinas lá, estão trabalhando em outras empresas fazendo manutenção, né, ou seja, cresceram. Então, eu não fico triste quando a pessoa sai para um bom emprego. Eu fico triste quando a pessoa simplesmente sai sem outro trabalho e, enfim, e fica vagando ali, ou às vezes pede para voltar, é bem complicado. Mas, colaboradores é assim mesmo, você, faz de tudo para reter e às vezes você acaba perdendo aí para o mercado. Eu sempre brinco, né, o colaborador é uma joia, e essa joia todo dia sai de dentro da tua empresa. Uma hora alguém vai lá e cata a tua joia e leva. É, mas é muito importante essa visão, né, que você tem é claro que dá um pouquinho de transtorno para o empresário, né, mas é gratificante, às vezes, ver um funcionário teu saindo para abrir uma empresa, para evoluir, né. Igual você comentou, se é para evoluir, tá tudo certo, né. Vai dar um pouquinho de trabalho para a gente achar uma nova pessoa, né, a gente está falando de mão de obra, que é escassa, mas é algo que também é gratificante para o empresário, né. Então isso é muito bom. E assim, eu acredito que você já tenha também, pego lá, pessoas, às vezes, que não tinham experiência nenhuma com nada, né, teve que formar esse profissional do zero, né. É isso mesmo ou não? Você é exceção? Não, não, não é exceção não. Hoje, os encarregados que nós temos dentro da indústria, em todas as unidades, aqui no Braganey a gente mandou pessoas que começaram com nós lá, aprenderam com nós lá. Em Campo Bonito, o responsável também lá, os encarregados, líderes, né, também foram pessoas que aprenderam dentro da nossa empresa. Então, Campo Bonito, Braganey, então tem a cultura que nós criamos lá no início da nossa empresa, que foi, fazer com que as pessoas que entrem, que trabalhem conosco, que demonstram interesse, né, tenham possibilidade, oportunidade de crescer dentro da empresa. Então, nós temos no quadro, eu digo administrativo, que são nossos, eu chamo eles de olheiros, são pessoas que começaram com nós e cresceram com nós. Nós temos acho que uns 10 ou 12 que, eh, a exemplo que você falou aí, começou com nós, aprenderam e cresceram. Isso é muito gratificante. Isso é muito bom, né, e assim, uma outra coisa, sério, né, agora voltando um pouquinho ali ao empreendedorismo, né, a pessoa de repente dá o primeiro passo, a gente está vivendo aí num cenário político bem conturbado, na verdade, né. A gente não sabe ao certo o que que vai acontecer. Na sua visão, você acha que mesmo assim ainda vale a pena empreender? Boa pergunta, Roger. Se eu com a experiência que eu tenho de ter aberto uma empresa, tivesse o conhecimento, tivesse o meu trabalho e quisesse abrir uma empresa esse ano, por exemplo, eu dava uma freada, eu segurava, eu não abriria, porque o cenário é muito inseguro. Ele ele não dá garantia nenhuma para o empresário hoje, esse cenário político. Como a gente tem uma certa experiência, a gente estuda bastante, eh, em momentos, assim, já passou pela cabeça até em abrir empresa fora do país, no mesmo ramo de atividade. Não é fugir dos problemas, mas é pensar na longevidade da empresa. Não fecharia aqui, porém, manteria uma estrutura fora onde você pudesse, pelo menos, manter a estrutura que você tem aqui até passar esse cenário político. Como eu falei antes para você, nada dura para sempre, né, nem o bem e nem o mal. Então eu acredito que isso deva passar. O empresário tem que pensar positivo, né. Eu procuro nem ficar ouvindo muita notícia, sabe aquela piadinha lá do sapinho surdo, né, que conseguiu subir a escada, porque, os demais que ouviam tudo no você sabe aquela parábola?
Eu não O conheço essa. o Tinham lá uns 20 sapinhos que tinha que subir a escada e subir até o topo. E um monte de sapinho embaixo torcendo, dizendo: "Vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir". E um dos sapinhos conseguiu. Subiu lá, todos eles desistiram, porque todo mundo dizia que não ia conseguir e não conseguiram. Quando o sapinho desceu lá, eles foram fazer a entrevista e viu que o sapinho era surdo. Então o sapinho surdo, ele só conseguiu chegar até o fim porque ele não ouviu ninguém. Então eu procuro, não estar muito ouvindo aí o noticiário, porque senão você pira, você fica louco. Então não coloco isso na cabeça. Se você colocar, você pira. Mas analisando friamente, o cenário não está legal para você abrir uma empresa. Agora, se é um nicho que você, descobre que é a hora de ganhar dinheiro, porque existe, eu, por exemplo, ganhei muito dinheiro na pandemia, enquanto uns chorava, eu vendia lenço. Talvez no momento de conturbação, enquanto eu, por exemplo, estou chorando, daqui a pouco você vende o lencinho para mim. Então, sempre tem uma oportunidade aí onde existe também as dificuldades aí financeira, política financeira, vamos dizer assim. Eu penso até parecido contigo, a gente é um futuro incerto, né? Principalmente para os empresários, né? Com o governo atual. Mas, igual você falou, né? Às vezes, de um futuro incerto ou de uma crise, há oportunidade, né? Enquanto uns choram, outros vendem o lenço. Então, eu acredito assim, Célio, eu concordo com o que você falou, mas daí a gente parte também de um princípio, voltando àquilo que a gente comentou, né? O CPF bem preparado, né, a tendência de um CNPJ dar errado, ela é menor, né? Então, de repente, esse ano não é o melhor dos cenários para a gente abrir uma empresa, mas se preparem para isso, né? Não dá para desistir, Não né? dá. Eu acho que é mais ou menos isso que você pensa também, né? Isso, isso. Você tem um sonho de empreender, em abrir uma empresa, porque o empreendedor não é só aquele que abre a empresa, né? O empreendedor é aquele que empreende até no seu próprio setor de trabalho, mesmo trabalhando para outra empresa. Se tem vontade de empreender e não baixa a cabeça, siga o teu sonho. É isso aí. Sério, estamos chegando ao fim, né? Um bate-papo muito bom, muito produtivo, uma conversa muito rica, cheia de aprendizado, né? Então, espero aí que os nossos telespectadores tenham gostado realmente. E eu queria deixar um espaço aberto para você deixar uma mensagem, de repente, ou o que você sentir no coração. Tá bom, Roger? Agradecer você pela contribuição que você dá com os espectadores, telespectadores, né, que estão assistindo. Acho que é um trabalho brilhante isso de levar o conhecimento de alguém que já passou por algum processo, né. E dizer assim, gente, já que estamos falando do ramo de empreender, primeiro, antes de você empreender, você busca o conhecimento naquele ramo de atividade que você quer investir, naquele ramo de atividade que você busca aí consolidar a sua empresa. Como eu falei, o empreendedorismo, quando fala de empreendedor, não é aquele que somente aquele que vai lá e abre uma empresa. O empreendedor é aquele que vai lá e empreende dentro da sua função. Se você tem o sonho de abrir a sua empresa, abrir seu próprio negócio, não precisa dinheiro, tá? Você tendo o CPF, conforme o Roger frisou aqui algumas vezes, que isso é importantíssimo. Se você zela pelo seu CPF, você com certeza vai achar uma linha de crédito no mercado que vai ajudar você a montar o seu negócio. Primeiro, antes de você montar o seu negócio, uma dica bem legal que vocês vão verificar, talvez depois que eu falar para vocês aqui, vocês vão passar a observar. Se você administra bem a tua despensa, se você administra bem o teu quintal, se você administra bem a sua saúde financeira da sua família, você está apto a montar o seu negócio. Agora, se você tem problema com o teu CPF, não consegue administrar a tua despensa, administrar a despensa que eu falo é a organização mesmo, se a tua despensa está organizada, se está limpo, se você reabastece, se não falta, começa a administração dentro da tua casa.
Se você administrar bem o teu negócio pessoal, que é as tuas finanças, a tua casa, a frente da tua casa. Você quer saber se o cara é administrador, por exemplo, você passa na frente da casa dele e você vai ver como que tá a grama cortada, como que tá a cortina da casa dele, como que tá a pintura da casa dele, o telhado, enfim. A administração começa aí. Se você já faz isso dentro da sua casa, a probabilidade de sucesso, ela é enorme. Agora, se você ainda não tem esse ponto de vista, você ainda não consegue administrar o teu negócio pessoal, que é a tua própria residência, não precisa ser sua casa, tá? Não estou falando que você tem que ser dono da casa, você pode ter uma casa de aluguel, mas a fachadinha dela tem que estar bonita, tem que estar perfeita. Então, se você já faz isso aí, o segundo passo para o empreendedorismo, montar a tua empresa, é sucesso na certa, tá bom? Obrigado mais uma vez, Roger, pelo convite. Espero ter aí ajudado aí e animado alguns empreendedores que querem abrir sua empresa. Obrigado, Célio. Obrigado aí pela disponibilidade de tempo, né, pela contribuição. E se você gostou do episódio de hoje, né, eu vou pedir para você que curta, compartilhe, mande para as pessoas que você goste, né, e ajude também o canal do podcast com propósito. E nos vemos até o próximo episódio. Deus abençoe. Um grande abraço a todos.